Um dia você pode olhar para suas pernas e se deparar com as varizes e os vasinhos. Tratá-los é importante porque muitas vezes não é somente uma questão estética, mas também de saúde. O que são, como prevenir, como tratar, você acompanha agora no Opção Saúde. E o nosso convidado de hoje é o cirurgião cardiovascular, Dr. Constantino José Saad. Doutor, muito obrigada pela sua presença em nosso programa. Ju. Muito obrigado, viu? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Bom, para começar aqui o nosso programa, gostaria de saber então, o que são as varizes, né? É uma pergunta que todo mundo pergunta e todo mundo responde, sabe? Porque cada um fala uma coisa, mas a definição clássica de varizes, se você for pegar assim a definição que a gente aprende na escola, ela diz assim: varizes são veias tortuosas, dilatadas, que perderam parcialmente sua função. Muito chique para varizes. Né? Mas na verdade, varizes é isso que o povo mesmo fala: eu estou com as veias dilatadas. E varizes, no fundo, é isso mesmo, são veias dilatadas. Pergunta-se muito, mas são veias que não funcionam mais? Não, elas funcionam, só que com precariedade. Porque, na verdade, se você for pegar uma veia e cortar uma veia e olhar, você vai ver que ela tem uma camada muscular. E é essa camada muscular que fica flácida. É nessa camada muscular que agem os hormônios, que age o salto alto, porque ela vai se dilatando e com isso a veia vai ficando mais flácida e ela perde a tonicidade, ela perde a força de contrair e com isso o sangue tem dificuldade em voltar, aí ela dilata, mas ela funciona. Agora, ter varizes ou essas veias mais dilatadas significa que há problemas de circulação, problemas circulatórios? Não tem dúvida, porque a nossa circulação, ela é uma coisa viva, ela não para, ela não para. Tem até uma historinha que fala assim, um mecânico fala para um cirurgião, que ele não sabia que era vascular, fala assim: eu pego um carro, eu arrumo o carro, eu mexo no coração dele, eu mexo no óleo, tudo. E por que eu ganho menos que o senhor? Ele falou: não é questão de ganhar mais. Você já experimentou trabalhar com esse carro funcionando? Entende? Então, circulação não para. Ela está em constante movimento. Se o sangue tem dificuldade para voltar, ele acaba tendo dificuldade para chegar. É uma circulação. O sangue roda, né, gente? Ele circula. A varize é uma dificuldade para o sangue voltar. E como a circulação é fechada, acaba tendo dificuldade do sangue chegar. Aí causam todos os sintomas. Então, é uma coisa que tem que ser vista quando você percebe que tem. Doutor, e continuando essa conversa sobre circulação, qual o papel das veias de safena? A safena seria, não é a grande, a safena ela é famosa, mas ela não é tão importante. Entende? É mesmo? Ela é famosa porque foi a partir da safena que se fez a primeira ponte. O que é uma ponte? Fala assim, fazer uma ponte de safena. Você imagina um rio que caiu uma pedra aqui e obstruiu essa passagem do rio. Então, faz-se uma ponte, pega a safena, costura no rio aqui, dá a volta pela pedra e solta lá na frente. Isso é uma ponte de safena. Sim. Por que a safena? Porque a safena é uma veia que pode ser descartada sem causar prejuízo ao organismo e ser utilizada para revitalizar o organismo. Mas ela não é a mais importante. Ela é importante por isso, porque ela é usada para um bombril na vida. Você usa para um monte de coisas, mas a veia mais importante da perna é o sistema femoral. São as grandes veias que fazem mais ou menos 80% do retorno de sangue da perna. A safena é famosa, mas ela se acha, mas ela não está com essa bola toda. Doutor, agora algumas pessoas têm vasinhos, outras pessoas têm já as veias mais salientes, mais grossas, né? Quais os graus de comprometimento das varizes? Você falou bem, o grau de comprometimento, porque existe uma escala. Hoje, dentro da nossa especialidade, de uns anos para cá, nós fizemos num consenso em congresso, foi feito um consenso a respeito da classificação das varizes. A gente chama de CEAPs.
né? Em que você vê o calibre, você vê como que ela se formou, você vê o tamanho dela. Então, o grau de comprometimento da varizes pode ser simplesmente estético, como um grau de limitação de trabalho, da pessoa com varizes não conseguir trabalhar. Você entende? De O dor. grau de comprometimento depende da quantidade, do tamanho, da origem da varizes. Então, tem pessoas, por exemplo, que estão inutilizadas para o trabalho. E isso é uma coisa séria para um programa de saúde, porque eu não sei, hoje, na estatística, hoje a estatística de uns 5 anos atrás, dizia que mais ou menos 45% do afastamento de trabalho que o INSS tinha que pagar era por comprometimento de varizes. Então, É é muito mesmo? mais fácil, e o governo trabalha para isso, de fazer um programa educacional, social, preventivo, Preventivo. porque é muito, como diz o caboclo lá no sítio, prevenir é muito mais barato do que curar, né? Com certeza. Então, um sistema de saúde adequado para prevenir varizes ou cuidar das que já tem é muito mais saudável para a população e financeiramente para o sistema de saúde. Então, isso é importante, a prevenção. Com A certeza. consciência que o povo tem que ter, vocês que têm varizes, por exemplo, procurar logo, não esperar ficar ruim para depois ir atrás. Você falou bem, qual é o grau de comprometimento? O grau depende da quantidade, entendeu? Entendi. Entendi. Bom, agora, existe uma tendência hereditária para o Isso, surgimento das varizes isso. também? A gente fala assim também, varizes não é para quem quer, é para quem pode, sabe? Aí eu queria ter varizes. Não, a senhora não vai ter varizes, não. Porque depende do caráter hereditário. Então, uma pessoa, para ter, nós vamos falar de varizes comum, a primária. Existe uma varize secundária, complicada, por outras causas, mas a varize que a gente se propôs a vir conversar com você aqui é a varize primária, é a varizes comum. Uma pessoa ter varizes, ela precisa ter um fator predisponente e um fator desencadeante. O fator predisponente é o fator familiar. É isso que você perguntou. Quer dizer, o fator familiar é importante? É importante. A pessoa que tem uma tendência a ter varizes, que vem de tias, de pais, sempre tem uma tia que larga uma varize para a gente, né? Então, as pessoas que têm uma tendência familiar, com certeza, ao longo do tempo, na hora que elas entrarem em contato com os fatores desencadeantes, elas vão desenvolver a doença. É a herança que a gente não Ninguém gosta de quer. ganhar, né? O que De você ganhou da herança? Uma receber. varize da tia. Não, isso não é legal. É bom. Bom, no próximo bloco, um assunto que incomoda muitas mulheres, os vasinhos. Aplicações resolvem? Você confere aqui no próximo bloco do Opção Saúde. O Opção Saúde está de volta e hoje falando sobre varizes. E para esclarecer mais aqui as nossas dúvidas, nós recebemos o doutor aqui, o cirurgião cardiovascular, o doutor Constantino. Doutor, a gente ouve muito as mulheres reclamarem, né, das varizes e dos vasinhos, até por uma questão estética. Agora, as mulheres, elas têm mais propensão a ter esse tipo de problema do que os homens, por exemplo? Sim. Pelo próprio fator desencadeante. Lembra que a gente falou o fator predisponente, fator familiar, fator desencadeante. Hoje, né, sabe-se que o maior fator desencadeante é o fator hormonal. Se você for fazer uma classificação quais são os fatores desencadeantes, você vai ver que o fator hormonal, começando pela gravidez, pílula anticoncepcional e menopausa, mais ou menos nessa escala. Por quê? Porque o hormônio feminino, o hormônio que mantém a criança viva, que ajuda o desenvolvimento da criança, a pílula anticoncepcional, são o estrógeno e progesterona. Hoje, antigamente, em dosagem maior, hoje em dosagem menor, já sintéticos, já não naturais, a agressão ao sistema circulatório é menor, mas isso faz com que as mulheres tenham sempre mais vasinhos e varizes que os homens, na proporção de 3, 4 para 1, pelo fator hormonal. Porque a obesidade também é um fator desencadeante, tanto homem quanto mulher podem ser obesos. A vida sedentária também é comum aos dois, né? O trabalhar muito tempo de pé, o fator profissional, que seria outro fator desencadeante, também é comum aos dois. Então, o que pesa, que faz com que a mulher tenha mais varizes que o homem, Ju, é o fator hormonal.
Por isso que elas têm mais varizes. Tá, agora nesse bloco falando um pouquinho mais sobre os vasinhos. Como é que eles surgem, doutor? Os vasinhos, ele é o primeiro sintoma da doença, praticamente. Em alguns casos começa já com cansaço, dor nas pernas, mas os vasinhos eles podem surgir de forma hormonal, entre aspas, né? O hormônio desencadeou naquela pessoa que tinha uma propensão hereditária a ter vasinhos, o hormônio entra como um fator desencadeante. E hoje toma-se pílula cada vez mais cedo por problema de acne. Então você vê menina, a mais nova que eu operei varizes tinha 12 anos, as meninas começam a tomar pílula muito cedo por problema de acne, de ovário micropolicístico, E às vezes cólica. hoje em dia também uma vida sexual mais... Vida sexual mais precoce. Né? Então isso tudo faz com que ela entre em contato mais cedo. Então os vasinhos aparecem logo. 15, 14 anos, 13 anos já tem vasinhos, sabe? Agora eles são o começo das varizes? Algumas pacientes ficam simplesmente no vasinhos. Outras, depois na gravidez, lá para frente, vão desenvolver o restante da doença que foi herdada. O vasinho pode ser de forma traumática também. Aí surgiu uma história que todo mundo já escutou falar, que depilação forma vasinhos, não é isso? Não é a depilação em si, mas é o trauma da depilação. Eu tenho uma paciente, jogadora de tênis, que ela me apareceu no consultório com uma bola, assim, de tênis de vasinhos. Nossa. Ela levou uma bolada na perna, jogando tênis, e elas jogam de short, como a gente, e com uma mancha vermelha muito forte, a mancha foi sumindo. Quando a mancha desapareceu, brotaram os vasinhos. Então, essa é a origem traumática também do vasinho. Pode ser hormonal, pode ser traumática. Pessoas que trabalham, às vezes, em ambiente muito quente, também desenvolvem vasinhos, né? E ficam, às vezes, só nos vasinhos. Bom, agora o tratamento mais conhecido para os vasinhos são as aplicações, né? Ainda é. E como que funciona? É assim, a história do vasinho, né, como a história das varizes, começou sempre queimando. Se você for pegar o histórico de varizes, eles colocavam ferro quente para queimar a veia, e aí veio o termo esclerosar, secar. Aí vem os secar vasinhos, vem dessa evolução, do secar era ferro quente mesmo. Secavam as veias e tal, até que chegou uma hora começaram a secar as veias, não mais com ferro quente, nem com agulha, com nada, mas com produto químico. Aí surgiu a glicose, 75%, 50%, que até hoje é o que se usa. Depois foi evoluindo para o laser. Então, o secar vasinhos está sempre em constante evolução, né? Na verdade, os produtos foram modificados. Você injeta um líquido dentro do vasinho, esse líquido ele é cáustico, ele queima o vasinho faz um processo inflamatório, cicatriza e desaparece. Isso químico. Laser, mesma coisa. Você pode fazer com um laser luz direto, em que você faz uma luz pulsada em cima do vasinho, como pode fazer um laser que você introduz, mas aí num vasinho de calibre maior. Introduz um catéter de laser, acende a ponteira do laser, ele vem puxando e ele vem queimando o vaso por dentro. Entendi. Né? Agora, há alguma restrição sobre quem pode realizar esse tratamento, doutor? Juliana, eu acho o seguinte, eu sempre preconizo isso e não sou só eu, né? São todos os cirurgiões vasculares. Né? Antes de você mexer numa circulação, você precisa ter certeza que ela não vai fazer falta, sabe? Então, todo mundo pode secar? Teoricamente, sim, né? Mas não custa todo mundo antes de fazer um estudo das veias que vão ficar. Então, você estuda a circulação, que é importante, que é o sistema femoral, que eu falei para você, lembra? Você perguntou da safena e tal. O sistema femoral é um sistema importante, que é o grande sistema de drenagem de sangue das pernas para o coração. Então, se a circulação profunda é boa, você pode mexer na superficial. Aí você pode operar varizes, você pode secar vasinhos. Então, não custa antes estudar as veias que vão ficar. Se as veias que forem boas, todo mundo está apto a secar vasinho, todo mundo quer ficar com perna bonita, né? Sim, com certeza. E certeza. sem dor, né? Com certeza. Bom, agora muitas pessoas reclamam que passado algum tempo, depois das aplicações, os vasinhos voltam. Não acabam, Juliana. Qual o motivo? Não acabam. Eles voltam mesmo, não adianta se enganar. Como diz se o for carioca, fazer a uma aplicação, vez Flamengo até morrer. Mesma coisa, quem tem vasinhos sempre vai ter vasinhos. Então eu falo para minhas pacientes, e todos os cirurgiões vasculares falam isso. É que nem cortar cabelo, sabe, gente? De tempo em tempo você tem que cortar o cabelo. E qual é mais ou menos esse período até para a pessoa saber? Depende da hereditariedade, depende do modo de vida, depende de uma série de fatores, né? O tempo, o tratamento inicial,
paciente vai uma vez por semana, vai cada 10 dias, vai 2 vezes por semana se ela está com muita pressa para acabar. Se ela não está com muita pressa, ela vai cada 15 dias e vai tirando, chega uma hora acaba. Na hora que ela entra na fase de manutenção, ela deve procurar o vascular dela cada 3 meses, 4 meses, 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, sabe? Porque sempre vai ter um vasinho, sempre vai aparecer um, sabe? E quem viu uma perna, quem tinha vasinhos e viu uma perna depois sem vasinhos, não fica mais com vasinhos, sabe? Vai acabar fazendo Tanto a homem manutenção. quanto mulher. Tanto homem quanto mulher. Eu tenho bastante pacientes do sexo masculino que secam os vasinhos. O homem seca com menos frequência. E o homem, quando ele vai secar, é porque complicou, porque sangra. Porque a grande complicação do vasinho é a estética. Tudo isso justifica o tratamento, o bem-estar. A pessoa se sentindo bem e bonita, ela é feliz e todo mundo gosta de gente feliz, não é assim? Agora, o homem ele é mais resistente a esse tratamento. Então, ele vai ou porque a mulher pega no pescoço e leva, ou porque sangrou. Então, o homem também seca os vasinhos. Acho que até por causa dos pelos, acho que a questão estética não Isso, fica tão não é tão evidente importante, nos homens, não é tão né? importante, mas eles vão sim. E os homens mais jovens, os meninos, né, entre aspas, né, que namoram, vão com as namoradas. Vão os dois secar a perna. Olha só, É, que legal. essa pessoa mais O que é jovem. importante é todo mundo se sentir bem, Sentir né, bem. com o corpo. Bom, e no próximo bloco, varizes. O que contribui para o seu aparecimento e como tratá-las? Até já! Estamos de volta com o programa Opção Saúde, hoje recebendo aqui o cirurgião cardiovascular, Dr. Constantino. Doutor, a gente falou no bloco anterior sobre as questões familiares, né, que favorecem o surgimento das varizes e dos vasinhos. Agora, quais outros fatores podem desencadear aí também eles? Então, um professor meu falou uma vez assim, a hereditariedade te dá... Eu acho essa frase fantástica, isso serve para todo mundo, viu, gente? Para todas as doenças. A hereditariedade te dá o revólver e o ambiente puxa o gatilho. Eu acho isso de uma sabedoria. Não é porque você teve um diabético na sua família que você tem que ser diabética. Entende? Você pode até ter o revólver, mas se você não engordar, você fizer uma dieta adequada, você fizer esporte, você se cuidar, esse gatilho nunca vai ser puxado. Entende? Mesma coisa varizes, quer dizer, a pessoa tem um contato familiar, teve a família com varizes, ela tem tudo para desenvolver. O que faz ela desenvolver? Primeiro, o fator hormonal, por isso que mulher tem mais. Então, é aquela paciente que casou bonita, né? A mãe com varizes no casamento de meia elástica, no altar, tudo bonitinho, ela sem nada, ela fica grávida e desenvolve a doença. Esse é o fator hormonal. A menina que toma a pílula desenvolve a doença. A pessoa, o fator profissional, eles perguntam assim, ficar muito tempo sentada também é ruim? Também é ruim. O 70%, vamos pôr assim, de culpa é de quem trabalha muito tempo em pé. 30% muito tempo sentado. Então, as pessoas que trabalham muito em pé, parada, né, elas têm uma chance maior de desenvolver varizes. A cabeleireira trabalha em pé, o carteiro trabalha em pé. A cabeleireira forma varizes, o carteiro não forma, porque ele anda. É isso que eu até ia perguntar. E tem alguma dica, então, para quem trabalha durante muito tempo ali em pé? Fazer o movimento de andar, sabe? Ficar na ponta do pé e vir até o calcanhar, ficar na ponta, fazer um balanço, sabe? Porque com isso, ela contrai a panturrilha, a barriga da perna e o sangue é jogado de volta para o coração. Porque esse é um grande mecanismo do sangue voltar até o coração. O coração bate e joga o sangue para as pernas. A panturrilha, a barriga da perna contrai e o sangue sobe. Então, se a pessoa ficar parada, ela fica... Por isso que às vezes as pessoas pegam um ônibus para ir para São Paulo, por exemplo, saindo daqui de Bauru, e tira o sapato dentro do ônibus, chega na rodoviária em São Paulo, não consegue calçar porque inchou o pé. É verdade. Porque ficou muito tempo parada, a panturrilha não funcionou. Então, quando você for viajar de ônibus, de avião, essas coisas, movimente sempre o pé, faça esse movimento de balanço, isso é uma dica muito importante. Descer escada correndo é muito ruim. É mesmo? Por causa Faz do mal? impacto, porque o sangue está voltando, é físico isso. O sangue está voltando para o coração. Cada vez que você bate o pé no chão, você cria uma corrente para baixo de sangue e a veia dilata. Só descer, subir, não tem Subir problema. pode subir correndo. Fazendo exercício, Tomara né? que o incêndio seja no porão, porque você sobe correndo, porque se for lá em cima, descer correndo é ruim.
Ficar muito tempo de pé, hormônio, descer a escada correndo, o salto alto. Isso eu ia perguntar, é mito ou não é mito é o verdade. salto alto? Não é que o salto alto é o vilão da história, é um fator a mais. Só salto alto não dá problema, mas salto alto, mais isso, mais aquilo, ele soma, ele não ajuda. Por quê? Porque na hora que você põe salto alto, você perde o movimento, você fica andando na ponta do pé. O exercício de impacto, pular muito, sabe? A cama elástica é muito boa, mas ela causa ela é a escada descer, a escada correndo. Na hora que ela vai lá embaixo, aquela coluna de sangue faz isso, faz isso. E a veia vai dilatando. E essas meias elásticas, elas ajudam mesmo? Ajudam. Previnem? Ajudam, elas descansam a perna, elas dão uma certa contenção. Então, porque a varize é uma dilatação da circulação superficial. Na hora que você faz uma contenção aqui fora, você impede essa veia de ficar dilatando. A meia elástica não tem o poder de evitar a formação de varize em quem é obesa, em quem toma pílula, mas ela é um fator que soma. Assim como o salto alto prejudica, ela ajuda, descansa a perna. Agora, doutor, quais os sintomas para quem tem varizes mais severas, assim, quando Dor. A pessoa vai sentir mesmo? Dor? Dor. Uma autoestima baixa, né? Isso leva à depressão. A depressão leva a uma introspecção, a pessoa fica mais fechada e a dor dói mais, né? Então, a pessoa que tem varizes num grau desse, ela é uma pessoa que tem muita dor, tem muito cansaço, ela não é produtiva, ela é infeliz. Isso eu estou falando coisas que eu escutei no meu consultório, sabe? A varize ela vai pegar num grau mais alto em pessoa com uma idade um pouco maior. Elas não se importam mais com se é bonito ou se é feio, já passou dessa fase. A coisa é dolorida. Né? Então a dor é o que mais incomoda as pessoas, além de tudo que vem atrás depois, né? As complicações com eczema, feridas, como eu disse, autoestima muito ruim. Quais são os tratamentos para tentar resolver o problema das varizes? Como a gente falou no comecinho, a prevenção é o grande tratamento de varizes, né? Varizes ou você trata clinicamente naquelas pessoas que por qualquer motivo não podem operar, mas o grande tratamento de varizes é cirúrgico. É você remover aquela veia que tem, como a gente disse no começo, uma função prejudicada. Ela já não trabalha bem. E no nosso organismo, qualquer órgão que não trabalhe bem precisa ser cuidado. Né? E a varize é uma doença que é cuidada cirurgicamente. Aí me perguntam assim, mas eu operei uma vez, eu nunca mais vou precisar operar? Não, é que nem cortar cabelo. Assim como os vasinhos. Isso. Pode voltar. Podem surgir outras varizes, porque você continua sendo Juliana. Não é porque você operou que você não é mais. E o sangue continua tentando Mesma correr, coisa, né, pelas mas veias. aí vem aquela tia que largou a varizes, lembra? Lembro. Então, varizes não é uma doença que operou uma vez e acabou. Agora, não, eu não posso operar, porque eu trabalho, eu estou grávida, eu tenho diabetes, eu tenho pressão alta, qualquer motivo que eu não possa fazer a cirurgia. Como que eu vou fazer? Você vai fazer o tratamento clínico de varizes. Um conceito, não existe tratamento clínico de varizes sem repouso. Não existe. Existem remédios, castanha da Índia, todos os derivados, cremes, meia elástica, mas nenhum tratamento efetivo funciona, Juliana, sem repouso. Porque não existe nenhum remédio, nenhuma meia elástica que faça uma veia dilatada voltar a ser uma veia normal. Entende? Então o repouso é importante? É importante. Ele tem que ter uma quebra no meio do dia. Então você trabalha de manhã, você tem uma meia hora, uma hora de almoço. Essa é uma hora de sentar e esticar a perna, sabe? De fazer um exercício com a perna, sabe? Não, se você pode deitar, melhor ainda. Não, não posso fazer nada disso. Bom, então nós vamos tentar outras coisas, mas o repouso é uma peça-chave no tratamento clínico. Com certeza. Bom, doutor, quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Foi um prazer, esclareceu várias dúvidas, viu? Tomara que eu tenha correspondido, viu? Não, com certeza, correspondeu. Deixou várias dicas e lembrando sempre que acho que o mais importante é a prevenção, É a né? prevenção. Tudo começa se cuidar. aí. Muito obrigado. Obrigada a você, doutor Constantino. Bom, o Opção Saúde fica por aqui, mas continua nas redes sociais. Então, envie sugestões de temas e assista também aos nossos programas já exibidos. É só você acessar o nosso site, que é o www.tv.nesp.br/Opção Saúde. E eu te espero no nosso próximo programa. Até lá!
Deus.